Olá! Se você nunca assistiu nenhum dos meus vídeos, eu sou a Rafaela, eu sou maquiadora e criadora de conteúdo digital, então seja bem-vinda aqui ao meu canal. Como vocês sabem, eu tô fazendo um curso de maquiagem aqui no México, mais pra me inteirar aqui no mercado local, mas isso tem me ajudado a descobrir umas técnicas novas que eu tô gostando muito e eu achei que seria uma boa ideia compartilhar aqui com vocês. Então hoje a gente vai fazer um delineado esfumado, o famoso Smoke Eyes. Se você tem dificuldade de fazer esse tipo de maquiagem, esse vídeo é pra você, então bora! Bom, então vamos lá. Eu tô começando esse vídeo com a minha pele praticamente pronta. Se você quiser saber como eu faço a minha pele ou se você já viu e quiser relembrar, vou deixar o card aqui porque já tem vídeo aqui no canal. Mas de qualquer forma, tô deixando aqui na descrição do vídeo o link de todos os produtos que eu usei pra fazer essa maquiagem, desde a pele até o smoke que a gente vai fazer agora. Show? Bom, então o passo número 1 vai ser aplicar um pouquinho de corretivo aqui na minha pálpebra. Eu tô usando o corretivo da linha Aqua da Candice Berenice, que vocês já sabem, é meu favorito da vida, blá 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 blá. Por que isso? Porque o delineador que a gente vai usar, que é um delineador líquido ou em gel ou um lápis de olho, tende a deslizar muito mais fácil com uma base cremosa. Então a gente vai aplicar um pouquinho de corretivo aqui na pálpebra, só pra facilitar um pouco a nossa vida. Peguei aqui um pincel bem fofão, e aí aqui eu já acho até que tem muito corretivo, então eu vou espalhar nos meus dois olhos. Beleza, isso feito, a gente vai começar com o delineado. Então, o ideal é você usar um delineador em gel ou um lápis de olho que esfume assim bem fácil. Mas o que eu vou usar e que é meu produto favorito pra fazer isso é o BT Velvet. O BT Velvet, ele fica ali, tipo, num meio termo entre uma coisa e outra, entendeu? Ele é uma sombra líquida, mas ele não é propriamente super líquido, porque ele não é aquela sombra que, tipo, você taca e ela escorre de tão líquida como um delineador líquido, por exemplo. Ele tem essa texturinha, assim, mais cremosa. Ele é super pigmentado, mas mesmo assim a gente consegue esfumar e depois ele seca e fica mate e não transfere. Então, pra mim, esse aqui é o tipo perfeito de delineador de produto pra fazer isso. A gente vai usar um pincelzinho chanfrado pequeno, pegando o produto aqui, e aí eu vou pegando e vou amassando o pincel dos dois lados pra ele ficar bem fininho. Vou começar então fazendo um delineado aquele bem classiquinho, que é só contornando aqui a linha acima dos meus cílios, e aí depois a gente vai pro truque de fazer o rabinho aqui do gatinho. Não precisa se preocupar em deixar tudo absolutamente perfeito nesse primeiro momento, porque a gente ainda vai esfumar, vai tacar sombra, e aí depois, se tiver alguma coisa que ficou meio fora, a gente retoca o delineado, tá? E para o famoso rabo do gatinho, o truque será o seguinte: você vai pegar o seu pincel, vai posicionar ele aqui no seu nariz, vai posicionar ele aqui exatamente no final do seu olho e vai fazer a marcação. E aí a gente completa bem devagar para o traço ficar bem fininho. Aqui o meu fica com esse cortezinho porque eu tenho essa dobrinha aqui na pálpebra, mas não precisamos nos preocupar com isso também. Ok, com isso feito, a gente pega um outro pincel que seja pequenininho, mas que seja um pouco mais fofinho, e vamos começar a esfumar. Como? Dando batidinhas de cima pra baixo aqui na sombra que a gente já aplicou, ou no delineador em gel, ou no lápis de olho, o produto que vocês estiverem usando aí. E aqui na parte do rabinho, a gente vai fazer o esfumado na horizontal, na vertical aqui, no mesmo formato do nosso gatinho. Pego um pincelzinho de esfumar, e eu tô usando pincel pequeno porque meu olho é pequeno. Aí você usa um pincel que seja adequado ao formato do seu olho. Se tiver um olhão, aí você usa um pincel tipo assim, ó. Meu olho é pequenininho, então. Aí eu pego esse restinho de sombra aqui e termino de esfumar ela. O ideal é que esse preto aqui apareça um pouquinho acima da linha aqui do seu côncavo,
Por isso que eu tô subindo o meu preto aqui. E não reparem no meu espelhinho de mão que eu tô usando aqui, porque eu sou cega, né, gente? Eu tô de lente de contato, mas mesmo assim, preciso de uma coisa bem perto da minha cara pra eu sentir que eu não tô fazendo cagada. Vamos retocando e esfumando, retocando e esfumando. Esse produto também é ótimo por isso, ele rola super de construir camada. E aí, qual que é o BO? Qual que é o truque aqui, na real? Aqui, a sombra preta, ela saiu um pouco da linha aqui que ela deveria ter ficado. E aqui ela ficou muito gordinha no final. O ideal é que fique super fininho, assim, aquela coisa bem cat eye. E aí, qual que é a minha dica de ouro pra limpar isso aqui? Apesar do que todo mundo fala aí de usar corretivo ou água micelar, eu vou ensinar pra vocês uma outra coisa. Por quê? O corretivo, eu acho que às vezes, passando por cima dessa sombra preta aqui, ele vai acinzentar sua pele e sua maquiagem. Então eu não gosto de usar corretivo. E a água micelar, ela vai deixar um buraco aqui. Então você tá com a pele feita por baixo, você vai passar água micelar, ela vai tirar tudo, você vai ter que retocar e às vezes a sua pele não vai estar bem preparada para receber tudo de novo. Então eu também não acho, sim, uma mega ideia. O que eu gosto de usar? Primer. Aqueles primers siliconadinhos assim, tipo preenchedor de poros. Então eu uso primer. Os que eu tenho aqui são o da Beauty Creations, que é uma marca super famosa aqui no México. Ele é ótimo pra fazer isso. E o da Benefit, que é o Porefessional. Mas vocês podem usar qualquer primer recheador. Recheador, não é recheador que fala. É primer preenchedor de poros. Que vocês tenham aí. Aqueles da L'Oreal, da Vult, o que vocês tiverem. E aí com isso, de baixo para cima, a gente vai limpando isso aqui. Pode limpar aqui na borda da sua mão, porque o seu pincel vai ficar preto e se você continuar espalhando ele aqui, aí sim vai ficar tudo cinza, tudo lindo, tudo cagado. Se não tiver um colorido, não sou eu, né, gente? Vocês já sabem. Então eu vou começar com essa paleta aqui da Oceane, que é a 24, uma das minhas paletas favoritas, porque ela é super versátil. E eu vou começar com esse tom Dusty Rose, que é um mais avermelhado, mas também chega ali perto do neutro. Pincelzinho fofo de esfumar, tiro o excesso aqui na mão e começo a fazer o tom de transição, que vai ser o tom entre o preto e o tom mais claro que vai ter aqui. Inferno! Aqui na parte inferior, tipo, interna do meu olho. Então, a gente vai aplicando ele aqui bem coladinho na parte externa do delineado. Eu gosto muito de fazer esse delineado esfumado, porque eu acho que ele, depois que você fez esse ponto de fuga aqui, né, o rabo do gatinho, ele é um ótimo guia pra saber da onde não passar com a sua sombra, sabe? Porque eu acho que às vezes você vai fazer um olho esfumado normal, daqui a pouco você já tá com sombra por aqui. Isso aqui é um guia excelente, perfeito, pra gente não ultrapassar o lugar certinho da sombra. Depositando e vai esfumando sem pressa. Eu sempre falo isso, é melhor fazer camadas aos poucos do que tacar um monte de sombra que depois você não vai conseguir tirar. Putz, achei que subi demais com essa sombra aí colorida, tá quase chegando na minha sobrancelha. Como eu resolvo? Seu pó solto. Tiro o excesso na mão de novo e venho aqui gentilmente nesta bordinha e esfumo com o pincel de esfumar. Eu quero aplicar um pouquinho mais de cor aqui, porque eu achei que ficou bem neutrinho. Então eu vou usar essa paleta Cool Breeze da Bebella, que também é uma marca que eu compro aqui, com esse tom aqui bem rosa. Um pincel menor ainda, porque aí eu quero que ele esteja mais concentrado. Pego minha sombra rosa, tiro o excessinho, e aí eu vou aplicar ele bem concentrado aqui, aonde a minha sombra encontra com o delineado preto, bem aqui na área externa do côncavo. Deposito e esfumo, e daí eu volto com o meu outro pincel da transição e deixo tudo mais bonito. Agora é a hora de deixar esse smoke bem smoke. Com o quê? Chutem. Isso mesmo. Sombra preta.
Raposo, não pegue! Preta, pincel bem pequenininho de esfumar, gordinho assim, pra você não perder a mão no preto. Isso é dica para automaquiagem, para maquiagem de principiante. Pincel bem pequenininho. Aí a gente vai vir aqui onde tem o preto, o delineador preto, e vamos depositar de leves essa sombra preta. Voltamos com o pincelzinho do rosa. Dá um leve acabamento aqui. Mas ó como já tá saindo. Aí agora vamos pro tom mais clarinho, que vai ficar aqui na parte interna. E como a gente já chegou muito com a sombra mais escura aqui, eu vou aplicar um pouquinho de corretivo assim que eu achar o corretivo. Pra dar uma clareada. Esse preto que tá aqui não afetar o nosso tomzinho mais claro. Eu quero usar essa daqui, que é tipo um rosa meio salmãozinho, meio laranja. Eu venho com um pincelzinho assim, plano, de depositar, e deposito aqui exatamente onde eu apliquei o corretivo. Agora, a parte do acabamento, pra gente não ficar vendo essa linha aqui no meio, eu vou voltar com o meu pincelzinho do rosa mais escuro. E vou aplicar ele depositando bem aqui no meio, onde faz a linha. Agora com o outro pincelzinho da transição, a gente volta aqui, esfuma no meio. E com o pó translúcido, de novo, vamos aqui. Eu quero aplicar um pouquinho dessa sombra brilhosa aqui, essa Spice Berry, com o dedo mesmo. Voltamos com a sombra preta, porque aí eu quero retocar o quê? Todo o delineado. Então eu começo aqui da parte interna, onde a sombra rosa comeu um pouquinho, e vamos depositando. E eu deposito ainda mais para retocar esse preto aqui. Deposito e esfumo. Última coisa que eu vou fazer é aquele delineadinho interno preto aqui. E encaixo ele aqui. Achei que ficou muito preto aqui, então com um cotonete limpinho e sequinho, eu vou dar uma limpadinha. Não precisa ser nada muito perfeito, porque embaixo ainda vai sombra. E aqui embaixo, vamos com a nossa sombra rosinha da parte interna. Aqui no final eu aplico o rosa mais escuro. Vou aplicar uma gotinha de nada de preto. Gotinha não. Uma pinceladinha. Bem rente à raiz dos cílios. Uma gotinha de nada de corretivo pra dar uma limpada. Tcharam! Agora eu vou fazer o outro olho, seguindo exatamente esse mesmo passo a passo, e já volto aqui. Listo! Vamos finalizar a maquiagem juntos. Tá um pouquinho de blush em pó. Esse aqui é o da MAC, Naturally Flawless, um dos meus favoritos da vida. Eu já tava com um blushzinho cremoso por baixo. Por cima desse blush eu vou aplicar o Shimmer Blush Noronha, que é pra dar aquele glow que eu amo. Fiquem atentos. Olha isso. Meu Deus, eu amo esse blush. Máscara de cílios eu vou aplicar uma combinação dessas duas aqui, que é a The Real Magnet, da Benefit, e a BT Luxe Lash. Parece a textura de cílios postiços, né?
E nos cílios inferiores eu vou aplicar só a Luxe Lash. Vou selar a pele com o mesmo pó que eu usei pra fazer os acabamentos aqui do esfumado, que é o BT Skin Powder. Minha cor é a Light. Vou pegar um pincelzinho assim fofo, tiro o excesso e vou aplicando aqui. Não sei se vocês conseguem reparar a diferença entre essa olheira selada e essa que não está selada. Esse pó, ele tem um efeito blur HD, assim, meio Photoshop. Eu adoro. Batom eu vou usar esse da MAC, que chama For My Next Trick. Por cima, esse gloss da NARS, que é o Intriguing. E está pronta uma das maquiagens mais lindas que eu já fiz em mim. Gostaram? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês para a próxima vez que vocês forem fazer um delineado esfumado. Espero muito que vocês tenham gostado, mas para eu ter certeza, deixe aqui seu comentário e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.